Oi pessoal, então aqui é a professora Carol e nós vamos tratar do assunto sobre a Grécia Antiga, a formação do mundo grego. Aqui é o espelho do livro de vocês, do módulo, e aqui nós temos a imagem da Acrópole de Atenas. A Acrópole eram os lugares mais altos escolhidos pelos gregos para que pudessem homenagear os seus deuses, construir templos e também os lugares onde discutiam-se política e também onde fazia comércio, né? Tinha as praças públicas. Então a região da Grécia Antiga estava aí localizada próxima às margens do Mediterrâneo, na Península Balcânica, certo? Próximo aos mares Egeu e às margens do Rio Negro. Nós temos uma característica da geografia do território grego, que o território deles era bastante acidentado, montanhoso, o que dificultava a agricultura. Então, por isso que eles se destacaram, bem como os fenícios se destacaram no comércio marítimo, certo? Aqui neste mapa nós temos aqui a localização da Península Balcânica, onde se estabeleceram aí os povos gregos na antiguidade e até hoje. Mas faremos aí uma ressalva que hoje o que nós temos representado sobre o nome de um estado, um país, lá nos tempos remotos, na antiguidade, eles eram apenas cidades, estados, claro, um território muito vasto, grande, extenso, porque, né, desculpe a redundância, por conta que existiam as guerras e quando eles dominavam outros povos, eles anexavam esses territórios para si. Mas o que eu quero falar para vocês é que esses territórios, eles eram chamados de cidades-estados, polis, que eram independentes, certo, entre si. Mas eles tinham algo em comum, que era a Hélade. Ou seja, o que é a Hélade? Aqui nesse texto nós podemos identificar destacado a Hélade, né, é o que integrava a cultura de todos, era o que eles tinham em comum, certo? E eles eram chamados de helenos, o povo grego. O que era que eles tinham em comum em termos de cultura? Eles tinham a mesma linguagem, certo? Falavam os mesmos dialetos, latim, que deu origem a tantas outras línguas como francês, português, espanhol, né? As línguas europeias, certo? Mas eles tinham divergências políticas e econômicas. A única coisa em comum era apenas a cultura aí que está destacado com esse nome Hélade, certo? Então aqui este mapa ele vai dar um exemplo aí do que compreendia o território grego, as suas principais regiões, aqui a região do Peloponeso, onde ficava Esparta, né, a região Ática, onde ficava Atenas, e a região da Macedônia, né, mais ao norte. E a ilha de Creta, né, que os cretenses aí, para vocês identificarem, que eles tinham, eram estados independentes, autônomos, independiam um do outro, certo? E Creta era uma outra polis. Então, lá em Creta, eles se destacam pela figura do lendário, né, Minotauro. E aí, nessa página aqui, página 6, ou página 6? Na página 6, vocês leiam aí para se aprofundar sobre a história do Minotauro, né? Quem não conhece, porque a maioria dos alunos, dos jovens, são muito fixados em mitologia grega, muito interessante, né? Minotauro, que foi um ser híbrido, metade homem, metade touro, certo? E aí um jovem apaixonado teve que enfrentar ele e o matar para poder conquistar a sua amada. E aqui nós temos a representação da arte grega,
representando aí o cotidiano. E logo mais aqui nós temos destacando um período que foi considerado um período das trevas, que foi o período de 1100 a 800 a.C., ou o período do séculos obscuros. E aí nós temos o quê? Que no meio do caos nasce, né? As pessoas se reinventam. Então foi o período que, após esse período da Era das Trevas, onde a cultura ficou parada, houve um empobrecimento nas artes, o abandono da escrita. A partir daí, então, surgiu as pessoas ficaram conformadas com isso e foi dado o devido valor à cultura. Foi quando surgiu aí deu-se ênfase à cultura, e nós temos que, dentro da divisão histórica dos períodos da história da Grécia, que tem o período pré-homérico, o período homérico, o período clássico e o período helenístico. O período helenístico foi o último período, foi o período considerado o auge da cultura. Foi onde, após esse período das trevas, onde nada estava se desenvolvendo, surgiu aí, deu a ênfase à arte, na arquitetura, na literatura, surgiu o teatro surge na Grécia, né? E nós temos que entender também que a Grécia ela foi o berço da filosofia. Lá surgiu os primeiros filósofos, né? Socráticos, discípulos de Sócrates. E aí nós tivemos então que a Grécia ela tem esse período cultural que é chamado de helenístico. E por isso que dentro da epistemologia de algumas palavras nós não podemos nos confundir, certo? Inclusive isso pode até dar erro em questões de vestibular, por exemplo. Se você confundir Hélade, helênico, com helenístico, certo? Porque a Hélade ela tem sua relação com Heleno, né, que era o povo helênico, ou seja, ali o que eles tinham em comum, que era a cultura, a linguagem, os dialetos, a crença em vários deuses politeístas. Mas se você falar helenístico, você está falando do período, que foi o último período da história da Grécia Antiga. E não você está falando, e diverge falar que foi o período que o período helenístico e querer se referir a helênico, que retrata que eles têm algo em comum, certo? Então, dentro da política, eles se destacaram com as polis, a sua autonomia. Então, cada cidade tinha seu próprio rei, seu próprio governador, certo? Não tinha um rei e não houve a unificação de todas as cidades. Não, na Grécia não. Houve lá, né, com Alexandre o Grande, claro, no último período. Mas eles passaram um bom tempo sem essa unificação, certo? E, na verdade, Alexandre ele conquistou as regiões para ele, né? Todas as regiões da Grécia, e expandiu, conquistou até outras civilizações fora da Grécia. E então, vamos dar ênfase aqui a Atenas, as principais cidades-estados da Grécia, Esparta e Atenas. Atenas se destacou na democracia, né? E a democracia em Atenas não eram todos que eram cidadãos, somente homens maiores de 21 anos, né? As mulheres eram para reprodução. E em Esparta eles deram devido valor ao militarismo, certo? E a sociedade era estratificada. Então, em Atenas, deram valor à democracia, à filosofia, e em Esparta ao militarismo. Criança, a partir dos 7 anos, já estava treinando para ser militar. E só tinha vida social após os 30 anos, certo? Então, nós daremos continuidade na próxima aula. Fique com Deus e tchau!